Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco nessa oportunidade sagrada que é concedida a todos nós, que é buscarmos essa reflexão, buscarmos essa paz interior aos nossos corações em torno do Evangelho do Mestre Jesus. E o tema da noite é que possamos falar um pouco dos nossos débitos, das nossas dívidas com a lei divina, mas não de uma forma punitiva, não de uma forma que nos dá medo, não daquela ideia que nos arremete de um inferno eterno, muito pelo contrário, é compreendermos as nossas dívidas, mas compreendermos também a misericórdia divina, as mãos de Deus diante das nossas falhas, diante das nossas dores, e com o recurso primordial que Jesus nos ensina, que é o amor. Não mais aquele amor teórico de julgamento, de crítica, de ofensa, de punição, mas aquele amor verdadeiro que nós podemos buscar na verdade espírita, espíritos que somos, para essa prática do bem. Quando nós buscamos então, através de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós buscamos o capítulo 11, aonde é dito amar ao próximo como a si mesmo, a máxima do Cristo. Mas diante das vertentes que nos encontramos no mundo, diante das dores, do ódio, das competições, como é possível a gente amar alguém que nos odeia? Como que é possível compreender o como amar e o porquê amar? Como que é possível falarmos de amor se ao mesmo tempo nós vivenciamos tantas estruturas de ódio no nosso mundo? Como que nós podemos falar de Jesus se nós desejamos a morte do nosso próximo? Se nós desejamos o mal ao nosso próximo? E quando nós buscamos mais uma vez as palavras do Cristo, Ele nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que choram agora, porque amanhã encontrarão a felicidade. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque estão compreendendo a necessidade do amor no planeta ao qual estamos encarnados. E para que a gente faça uma introdução bonita sobre essa questão do amor, deveríamos então recorrer a um espírito que nos traz o conhecimento da alma humana, que é Joana de Ângeles. E ela, através de Divaldo Pereira Franco, no seu livro Mundo Regenerado, ela nos deixa uma frase que fala: triunfa sobre a hipnose espiritual inferior que te tenta submeter e deixa-te atrair pelo magnetismo do amor do Cristo de Deus. Então, Joana de Ângeles nos fala que nós vivemos muitas vezes em uma hipnose espiritual. Aquelas vezes em que nós até buscamos as palavras do Cristo, mas de forma muito teórica, não colocada nas nossas 24 horas. Quando às vezes nós estudamos os livros dentro até da doutrina espírita, mas não aplicamos aquele amor dócil que o Cristo nos pede nas nossas relações humanas. Então, Joana de Ângeles nos pede que nós retiremos dessa hipnose e consigamos compreender o nosso momento na Terra, que não é um parque de diversões, mas uma oportunidade sagrada da misericórdia divina para sermos melhores, para sermos homens mais voltados ao bem e voltados ao amor. E quando nós buscamos essa reflexão nos nossos dias atuais, quais são os sentimentos que nós temos quando nós estamos em competição? E quais são os sentimentos que nós temos quando nós estamos em cooperação? Quando a gente vai fazer alguma atividade nossa, do nosso dia a dia, e que a gente está com uma pressa, a gente briga com alguém no trânsito, a gente xinga alguém ali na nossa casa pela nossa falta de paciência, a gente vê a falta de paciência e de tolerância no nosso dia a dia, a gente vai no restaurante e parece que a pessoa de trás não pode esperar a gente servir o almoço porque ela quer servir na nossa frente. A gente está numa fila
e a pessoa acha que tem que ser a primeira da fila e tem que passar na frente dos outros. Aquelas cargas mentais que essa competição nos gera, e quantas são as vezes que a gente chega em casa cansado, mas não pelo cansaço físico, mas pelo cansaço espiritual, porque nós vibramos naquele mesmo processo da competição. Mas quando a gente busca o evangelho verdadeiro, aquele evangelho sublime da cooperação, e a gente tem aquele pontinho que a gente sai de cena para favorecer o outro que se encontra necessitado, a gente chega bem em casa, a gente chega mais feliz, a gente chega mais satisfeito. E muitas dessas questões refletem no nosso corpo físico. Então nos mostra como é importante amar. Não o amor de palavra, não o amor apenas de contato físico, mas aquele amor espiritual, de compreender a dor do outro para que nós também possamos ser compreendidos, de entender a tarefa árdua da encarnação do nosso próximo para que nós também possamos ser compreendidos na nossa tarefa reencarnatória. E para a gente ter uma base dentro de Kardec sobre os nossos débitos e a nossa necessidade de amar, nós buscamos algumas referências. A primeira é o livro Céu e Inferno, numa parte que se chama Código Penal da Vida Futura. E nesse livro, Kardec diz que arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. A doutrina espírita ela nos esclarece que nós somos espíritos em provas e expiações. Nós trazemos os nossos débitos, as nossas dificuldades, mas ela nos mostra também que antes de reencarnarmos, nós passamos por um planejamento. Nós estamos no local certo, com pessoas certas, com as dificuldades certas, familiares certos, trabalho certo, porque nós somos frutos de um planejamento. E em muitas situações, no plano espiritual, sem o corpo físico, nós observamos por vezes os espinhos que nós plantamos. E esses espinhos nos incomodam, que se traduz na questão do remorso e do arrependimento. E a espiritualidade, em suas várias formas de trabalho e de acolhimento, nos resgatam no momento que essa dor fala mais alto. Nos levam a graus de instrução, de amor verdadeiro, de apoio, de planejamento reencarnatório e nos dão uma nova possibilidade de retirarmos esses espinhos e começarmos a plantar as flores. Só que nós voltamos justamente para os lugares aonde os espinhos foram plantados, para que nós mesmos possamos fazer daquele ambiente um lugar florido. Que nós possamos retirar esses espinhos e permitir que ali essas flores possam perfumar o ambiente. Então Kardec nos fala, nós vamos arrepender, mas nós vamos ter uma nova chance, através da misericórdia divina, de expiar, de entender aquela dor e reparar, de fazer da dor a ligação de amor. Só que também quando nós buscamos, dentro das obras de Allan Kardec, o livro A Gênese, o capítulo 14, que é um capítulo que fala sobre os fluidos, sobre as questões energéticas, ele nos fala muito sobre também as marcas perispirituais. É claro que quando a gente fala de perispírito, a gente pega um livro como Zalmino Zimmermann, que é um livro gigante, fala só sobre perispírito, a gente pega a própria Gênese, a gente pega André Luiz, e a gente tem muita coisa acerca de perispírito. Mas basicamente o que é o perispírito? Ele é o contato entre o espírito e o corpo. Então estamos encarnados, mas nós temos um elo que liga o nosso corpo momentâneo ao espírito que nós somos. Então ele registra tudo que o corpo consegue captar, o perispírito registra. E tudo que o espírito sente, ele também registra e mostra ao corpo. É como se fosse um trânsito entre nós, espíritos que somos, e este corpo momentâneo que estamos vestindo. E é dito que o perispírito, neste caso, é o registro de todas as nossas ações físicas e emocionais.
Então, tudo que nós fazemos fisicamente, nós marcamos o nosso perispírito. E tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, nós também refletimos isso no nosso perispírito. Então, todas as nossas ações benevolentes são arquivadas no nosso perispírito, como flores. Mas da mesma forma que as nossas ações negativas ou voltadas ao mal, também ficam marcadas no nosso perispírito. E é o que muitas vezes, na condição errante, no plano espiritual, nos leva ao remorso, nos volta a repensar as atitudes que levaram a essa dor. Então, quando nós temos a oportunidade de reencarnar, nós estamos tendo uma oportunidade de retirarmos essas manchas, retirarmos esses espinhos. O mal feito ontem, ele está registrado no meu perispírito, mas a misericórdia divina nos permite retirar aquele mal de nós em uma nova oportunidade, através da expiação, através da reparação, e fazer com que aqueles espinhos sejam transformados em flores. E isto é uma verdade esclarecida pela doutrina espírita, mas já está contida no Evangelho. Jesus já nos alertava sobre isso. Quando Jesus, narrado em Mateus, no capítulo 26, ele estava para ser preso e o soldado pega Jesus pelo braço e Pedro, no ataque de fúria, pega a espada e decepa a orelha do soldado, de nome Malco. E Jesus olha para Pedro e fala: embainha a tua espada, porque aquele que fere com a espada, pela espada morrerá. Ou seja, toda a ação praticada aqui, ela se transforma em uma reação. Tudo aquilo que nós praticamos estará guardado no nosso perispírito e cedo ou tarde nós teremos que nos responsabilizar pelo mau uso da nossa ação e do nosso livre-arbítrio. Então, quando a Joana de Ângeles nos fala da hipnose que muitas vezes o mundo vive, qual o resultado dessa hipnose? É a fuga de conhecer a nós mesmos. Quando nós entendemos que nós precisamos verdadeiramente buscar o Evangelho, nós estamos fugindo da hipnose e compreendendo os objetivos da nossa existência. Mas quando nós não queremos aceitar, mediante o orgulho e a vaidade, as nossas deficiências, nós nos escondemos de nós mesmos e passamos, por vezes, até a utilizar a religião como forma punitiva, como uma forma, muitas vezes, fiscalizadora do outro, para nos escondermos de nós mesmos. Nós atingimos o outro, nós observamos o erro do outro, nós implicamos com o outro para esconder das nossas próprias falhas. E assim, nós buscamos também o Livro dos Espíritos, na questão de número 1000. E Kardec faz a pergunta: já desde essa vida, podemos ir resgatando as nossas faltas? Ou seja, o nosso agora, a gente pode estar resgatando alguma coisa, algum espinho que está aqui arquivado na nossa alma? E Kardec responde: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas. Só por meio do bem, ou seja, só por meio do amor, se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Toda aquela ação que nos leva a repensar, a reduzir o nosso orgulho, a nos colocar de lado e a favorecer ao outro, certamente é uma ação de bem. Tudo aquilo que nos leva à reflexão de nos deixar de lado em favor do outro é uma ação de bem. E a gente pensa quantas são as ações de bem. Muitas vezes a gente fica pensando na caridade, na esmola, na questão da fome, mas que bênção são as múltiplas ações que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia. Aqueles pais que olham para uma criança e olham com amor verdadeiro,
aquele amor de compaixão, de compreender as dores daquele espírito que está renascendo e ajuda aquele espírito a reduzir os seus espinhos, mesmo que às vezes com uma autoridade, mesmo que às vezes de forma séria. Quantas são as vezes no nosso dia a dia em que a gente vê o silêncio, o quanto tem sido às vezes importante a gente silenciar, reduzir as nossas expressões. A gente vê isso na internet, né? Hoje todo mundo comenta, todo mundo ofende, todo mundo fala, mas o quanto que é positivo a gente reduzir às vezes as nossas opiniões e as nossas ofensas ao outro. Então, quando nós aqui estamos reencarnados, nós não estamos para pagar dívida. São várias ações da literatura espírita, vários estudiosos que nos mostram isso, mas a gente vê também muita coisa errada dentro da doutrina quando as pessoas interpretam errado. Reencarnar não é pagar dívida, não é aqui para sofrer e sentir dor. Reencarnar é responsabilizar, é compreender que o espinho, ele não precisa mais fazer parte da nossa vida quando a gente entende que ele fere. E ferir o outro porque agora a gente também está sentindo aquela dor. E que o nosso grande objetivo é gerar flores, é perfumar a nossa vida perfumando a vida do outro. E assim, a gente consegue fazer uma análise que está nesse livro maravilhoso, indico muito essa leitura de André Luiz, Ação e Reação. Ele tem vários tipos de débitos, débito expirante, débito estacionário, débito aliviado, e em um desses casos, a gente vai falar aqui do débito expirante. Um homem que estava encarnado e conseguiu na sua existência expirar, acabar com seus débitos. Ele conta, André Luiz conta que ele passava por um hospital, numa ala de isolamento e numa ala de indigentes. Não existia visita, era uma área escura, sombria, e mostra um rapaz num leito, em dor profunda, afetado pela tuberculose. Então a gente pensa, né, década de 30, de 40, ainda a força que existia a questão, né, dessas bacterioses, onde a gente nem falava direito em antibiótico. E a gente mostra nesse livro, a gente consegue ver que André Luiz narra que o corpo físico desse rapaz chamado Léo estava destruído pelas bactérias por cerca da tuberculose. O seu pulmão, ele era todo já desfeito. E ele mostra que ele já estava há poucos minutos para desencarnar, para liberar daquele corpo físico. E André Luiz chama atenção porque ele estava com um olhar sereno e tranquilo. E André Luiz questiona aos instrutores, entre eles o instrutor Silas, por que aquele homem se encontrava tão tranquilo? E ele mostra para André Luiz que o olho daquele homem no leito do hospital estava fixo numa imagem de Jesus crucificado. Era um homem devotado ao catolicismo, com uma fé árdua no Cristo, e dentro da sua mente, André Luiz já conseguia conversar com ele, que já estava desencarnando. E perguntava se ele não tinha raiva ou medo. E ele não. Ele falava que o Cristo teria sofrido muito mais que ele, sem ter dívidas. Então que ele não poderia sofrer, que ele estava alegre por estar terminando o processo. E o mais interessante é que ele nasceu numa família que tinha posses junto com o irmão, mas ele tinha alguns problemas psíquicos e uma saúde um pouco abalada. E os pais desencarnaram muito cedo, então ele ficou sob a tutela do irmão. Só que o irmão o internou no manicômio para conseguir toda a herança para ele. Quando ele consegue sair do manicômio, ele vai ainda bater a porta do irmão, e o irmão põe ele para fora. Então, o único trabalho que ele conseguiu foi de vigia noturno. E o sereno da noite, o frio, agravou a tuberculose que levou ele àquele estado. Mas o mais importante, ele não estava mais preso ao seu corpo porque ele amava o irmão. Ele entendia que ele tinha uma dívida com o irmão, apesar de não ter consciência do processo. E o instrutor Silas fala para André Luiz, no passado, foi ele que prejudicou o irmão. No passado, o irmão também tinha problemas psíquicos e ele colocou o irmão numa jaula dentro de um castelo, escondido da sociedade, escondido dentro do castelo, dos saraus, e ele pegava esse irmão, soltava esse irmão à noite no sereno, que tinha um problema de bronquite, para que aquilo se agravasse e o irmão morresse mais cedo para ele ficar com a herança.
Mesmo ele não morrendo, ele chegou a um ponto de liberar 2 escravos e apunhalou o irmão no peito e acusou os escravos. Só que no momento em que ele faz aquilo, a dor e o remorso foram tão grandes que ele somatizou isso no perispírito. Por isso que a gente falou de perispírito no começo. Tudo que nós pensamos, que nós emitimos, que nós fazemos, nós arquivamos. Então, quando Léo, na sua vida passada, prejudicou o irmão e tirou a vida do irmão, aquilo foi somatizando nos seus pensamentos, foi se arquivando na sua condição espiritual. E quando ele desencarna na dor, no remorso, no arrependimento. Mas ele ganha uma nova roupagem física para retirar esses espinhos. Ele sofre essa tuberculose e retira do seu perispírito esses espinhos por ele plantados nos séculos passados. E o Silas explica também nesse livro. O bom do estudo espírita é a gente consorciar as literaturas. A gente vai ver Livro dos Espíritos, a Gênese, juntamente com o que fala André Luiz dentro do mesmo ponto. Conserva na alma a lembrança da vítima por meio da percussão mental do arrependimento sobre os centros perispiríticos. Ou seja, nós gravamos as nossas ações. Aí a gente volta novamente a Jesus. Por que nós precisamos de amar? Para apagar esses espinhos que por vezes ainda estão incrustados na nossa alma do nosso passado. E a gente vai além. A gente vai em Pedro, no capítulo 4, quando ele diz: amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Só o amor verdadeiro, como o Livro dos Espíritos nos mostra, aquele amor que retira o eu e se coloca em favor do outro, é aquele o necessário para retirar os espinhos da nossa alma e florir e perfumar o nosso caminho. E para que a gente possa entender a misericórdia divina, aqui estamos com os nossos espinhos. Mas nós temos 2 exemplos claros da misericórdia. A oportunidade de um novo corpo físico, que é a reencarnação, e mais, o esquecimento do passado. A gente poder olhar para uma pessoa que a gente plantou espinhos, e essa pessoa também olhar para a gente, que ela também nos plantou espinhos, e temos um novo ponto para fazermos juntos as flores, mesmo dentro das dificuldades. Então voltamos a Jesus. Por que ele nos pede para ser brando, para ser pacífico, para amar as pessoas? Para que a gente juntos retire os espinhos. E a gente busca o início do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, uma reflexão de uma parábola de Jesus, que está narrada em Mateus, no capítulo 18. Quando um senhor, um rei, chama os servos para tomar as contas, para cobrar a dívida deles. E um deles, um servo, chega diante desse senhor e ele devia 10.000 talentos. E ele fala para aquele servo: você vai ser preso e eu vou vender a sua esposa e vou vender seus filhos. Ele olha para aquele senhor e pede o perdão. Ele pede clemência e pede paciência, que ele conseguiria pagar. No momento em que ele se ajoelha e pede paciência àquele rei, aquele senhor, tomado de compaixão, lhe perdoa uma dívida de 10.000 talentos. E ele sai daquele contato com o Senhor perdoado. Mas a gente lembra, além da questão é necessária a reparação e a expiação. E esse rapaz, quando ele sai perdoado por 10.000 talentos, ele encontra um companheiro que devia a ele apenas 100 dinheiros, bem menos. E ele cobra aquele rapaz que lhe devia 100 dinheiros. E o interessante é que ele fez a mesma coisa, ele pediu paciência. Mas ele, que acabou de ter sido perdoado, não perdoou o amigo. Ele pegou o amigo pela goela. Até que os funcionários do rei viram aquilo e contaram para o rei. E ele novamente foi chamado e foi entregue a seus verdugos. Isso nos mostra muito a explicação do nosso dia a dia. Essas parábolas do Cristo, quando olhadas pela ótica espírita, elas são atemporais.
E elas muito são necessárias nos processos que nós estamos vivendo no nosso mundo. O primeiro momento é quando ele vai pedir perdão ao rei da sua dívida. Isso reflete o momento do arrependimento. É quando nós, em processo de desencarnados, olhamos essas dores criadas e pedimos ali o perdão através do arrependimento. E o Livro dos Espíritos nos dá o suporte disso. Na questão 991, Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? E a resposta é: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira uma nova existência. Então, quando aquele rapaz chega e pede paciência ao rei, que iria pagar tudo, e ele ganha o perdão da dívida, ele na verdade estava ali pedindo o arrependimento da dívida feita. No segundo momento, quando ele recebe o perdão, representa o momento em que aquele espírito, no plano espiritual, ainda em meio à dor que lhe causava aqueles espinhos, pede um novo corpo físico. O momento em que ele ganha aquele perdão é o momento da reencarnação. É aquele momento em que é feito um planejamento, um novo corpo físico, uma família, um trabalho, uma cidade, para que nós possamos plantar o amor e retirar esse ódio que muitas vezes está dentro de nós. Então, a questão 32 do Livro dos Espíritos também nos dá o suporte. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, se aqui estamos, através da misericórdia divina, com um planejamento reencarnatório, nós aqui estamos para amar. Estamos aqui com as orientações do Cristo para retirar os espinhos, que muitas vezes vão doer as nossas mãos, mas nós vamos enxergar o amor nascer no lugar. Então, o terceiro momento é aquele que ele encontra um companheiro que agora lhe devia. É o momento da nossa expiação e reparação. Então, quando nós encontramos a dor na nossa frente, quando nós encontramos as dificuldades na nossa frente, é o momento da gente também perdoar as dívidas. Nós vamos estar exatamente no local próprio para a retirada dos espinhos, que foi o local aonde nós plantamos. Então, a expiação e a reparação, ela não é um pagamento de dívida, ela não é uma dor, ela é um processo educativo. É um processo, na verdade, de aprendizado do espírito. Então, nós, através desse processo, nós vamos compreendendo o que é amar e por que amar. Todas as oportunidades que nós, enquanto buscamos a doutrina espírita, tivermos do desenvolvimento do amor, compreendamos que ele, acima de tudo, é benéfico para nós. Nós somos necessitados desta prática do amor que o Cristo, há mais de 2000 anos, já nos ensina. E a máxima da reflexão de hoje, retirada também do livro Ação e Reação, na biblioteca eu já dei uma olhada ali, tem um exemplar, quem quiser, é uma máxima do instrutor Silas. Ele nos fala uma coisa bem interessante para reflexão, para o nosso modo de agir. Ele diz que, quando a nossa dor não gera novas dores e a nossa aflição não cria novas aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Então, quando a gente tem uma dor, a gente tem uma dificuldade, a gente tem um calo no pé que está nos incomodando, ou um convívio difícil, ou uma estrutura social complicada, mas se nós entendemos que aquela dor é nossa e que ela está ali para a gente transformá-la em luz, em perfume, nós estamos no processo de encerramento da nossa dívida. Agora, se nós nos revoltamos, culpamos a todas as pessoas que estão ao nosso lado, responsabilizamos as pessoas pelas nossas dores, nos tornamos agressivos e competitivos, nós estamos protelando essa dívida. Nós estamos protelando o que pode ser feito no nosso agora, que é a capacidade de amar. Então fica
a importância da nossa ação em torno do amor seja aquela que as nossas mãos têm a condição de fazer. Que a gente possa também lembrar da importância do nosso silêncio. Quando a gente olha a doutrina espírita, ciência, filosofia e religião, é um tripé. Se a gente tira um deles, fica manco. A ciência precisa da filosofia e da religião, a filosofia precisa da ciência e da religião, mas a religião, ela precisa ter essa compreensão. O porquê do Evangelho de Jesus? Porque nós somos espíritos reencarnantes e temos as nossas necessidades de progresso. Então, a necessidade do silêncio, de compreender a religião não como um órgão fiscalizador, não como uma maneira de apontar dedo para o outro, para ofender o outro companheiro que trabalha conosco, ou que busca uma casa, ou que busca religião, e muito menos ofender a religião do outro. Conforme a gente acabou de ver aqui no caso do Espírito Léo, ele era um católico e conseguiu desenvolver ali na condição espiritual o bem e o amor na sua existência. E fica um exemplo que é retirado do livro Lindos Casos de Chico Xavier. É aquele tipo de livro que é tanta coisa boa que a gente busca ali, que a gente senta para ler uma mensagem, a gente está lendo 3, 4, 5, 6 de uma vez. Ele nos chama a atenção, esse livro. O autor chama Ramiro Gama. E ele mostra o momento em que o Chico morava com a sua madrasta, e a madrasta chegou, a Cidália, falou para o Chico: Chico, a gente está tendo um problema. A gente tem aqui a nossa horta, que é uma subsistência, a gente tem aqui as nossas verduras, os nossos legumes, que nos dão um rendimento, mas toda vez que nós saímos para os nossos afazeres, a vizinha do lado vem e pega tudo. Como que a gente vai falar isso? Pede para sua mãe, a Dona Maria João de Deus, que sempre manifesta espiritualmente, um conselho. E Chico fez isso. Quando a Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico, chega, ele pergunta: mãe, está acontecendo esse processo, o que a gente faz? Como que a gente vai falar com essa vizinha? A gente precisa tanto desse recurso, dessa horta. E a mãe dele fala: meu filho, pede a Cidália para toda vez que ela for sair de casa, dar a chave para a vizinha, porque ela vai vigiar a horta, então a partir daí não vai ter mais problema. Então toda vez que a Cidália ia sair, ela pegava, ia na vizinha e falava: eu estou saindo, eu vou deixar a chave com você. Você vigia a casa para mim? Nunca mais o problema aconteceu. Então, quando a gente olha esse exemplo, esses casos do Chico, e a gente olha a nossa existência, se tem algo nos incomodando, nos trazendo a dor, a imperfeição, às vezes é mais fácil a gente gritar, é mais fácil a gente ir para a rede social, é mais fácil a gente culpar as outras pessoas, mas quando a gente coloca uma chave de confiança e cria um elo de amor, a gente está fazendo exatamente o que o Cristo nos pediu. E hoje eu estava preparando, o finalzinho aqui, estudando um pouquinho, e tinha uns afazeres também do meu trabalho no colégio, e eu gosto muito de participar da campanha do quilo, e falei: hoje não tem jeito de eu ir na campanha do quilo. Com a turma aqui do GEP, que participa conosco lá, um trabalho muito gratificante, e eu sentado, hoje pela manhã, preparando, quando ele bate na porta, era o seu Paulinho, um amigo que participa também, e passou lá em casa. Falei: então, se eu não vou à campanha, a campanha chegou em casa. E ele me deixou, com aquela alegria sempre presente dele, uma mensagem. E a mensagem, ela vestiu o estudo de hoje e vestiu principalmente o que eu precisava escutar. E é assim um pedacinho que é uma mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinalar o pacto de redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é luz na nossa vida. Que nós possamos, então, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos momentos de revolta, a gente buscar o que é necessário. Às vezes o silêncio, a paciência, a verdade espírita, que isso aqui é tudo tão momentâneo, mas que é necessário o amor. Às vezes o nosso silêncio, o nosso olhar e a nossa prece são os exemplos necessários que primordialmente o nosso espírito precisa. Então aqui nós sabemos que o nosso pensamento ele é vida. Se nós estamos enfrentando momentos tão difíceis no nosso mundo, principalmente as guerras, os atritos humanos,
as dificuldades de relacionamento, onde as pessoas apontam os dedos, gritam e resolvem as coisas até de forma tão agressiva, oremos por eles. Nós estamos dentro de uma casa espírita, envolvidos por muita luz e por muita paz. Que os nossos pensamentos, a partir desta casa, que fala de amor e fala de caridade, possa ser levado a todos esses corações, que eles também possam ser convertidos, assim como a gente também busca a cada dia a nossa conversão dos nossos problemas, nessa chama de amor, de luz e de paz. Que Jesus nos abençoe.